Irmãos, eu gostaria de compartilhar com os irmãos conselhos para ir bem no ano de 2025. E os conselhos estão escritos lá em Lucas 2,52. Eric, por favor. Se puder colocar na NVI, Eric. Vou ler aqui na versão NVI. Isso, está na NVI. Vamos ficar em pé, reverência à palavra do Senhor? É um texto bem curto. Está aqui no telão, você pode acompanhar. Diz assim: Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Na NVI, Jesus crescia em sabedoria, estatura, graça diante de Deus e diante dos homens. Amém. Você pode se assentar. Uma coisa que nós precisamos ter em mente é que a Bíblia traz poucos relatos a respeito da infância, adolescência e juventude de Jesus. A Bíblia fala a respeito da natureza do nascimento de Jesus. A natureza de Jesus foi diferente da nossa natureza. Jesus foi gerado num ventre humano, mas gerado pelo Espírito de Deus. Então, esta é a natureza maravilhosa de Jesus Cristo. A Bíblia também fala dos perigos enfrentados por Jesus enquanto ele era um bebezinho ainda. A Bíblia diz que José, alertado em sonhos por um anjo, disse: foge para o Egito porque Herodes quer matar o menino. E José levou Jesus e foi para o Egito para que se cumprisse o que havia sido escrito através do profeta: do Egito chamei meu filho. Quando Herodes morre, o anjo vem em sonho e diz: olha, você pode voltar já para as terras de Israel, porque aqueles que procuravam matar o menino já morreram. Então José pega o menino e volta, mas não volta para Belém, ele volta para a região da Galileia, numa cidadezinha chamada Nazaré, para que se cumprisse o que havia sido dito através do profeta, que ele seria chamado Nazareno. Então são poucos relatos. E o texto que nós lemos aqui é um breve relato de Jesus quando ele tinha 12 anos de idade. E depois a história só retorna no início do ministério de Jesus. Mas é interessante que esse pouquinho que fala aqui da adolescência, da pré-adolescência de Jesus, tem conselhos maravilhosos que podem fazer com que o nosso ano seja diferente. Esse versículo são conselhos que podemos aplicar na nossa vida para que no ano que estamos iniciando. E se nós colocarmos em prática estes conselhos, eles nos farão bem-sucedidos diante de Deus e diante dos homens. Qual que é o primeiro conselho que nós encontramos aqui? A Bíblia diz que Jesus ia crescendo em sabedoria. Então, eu e você precisamos crescer em sabedoria. Precisamos aprender a diferença entre informação, conhecimento e sabedoria. Hoje nós vivemos na era chamada a era da informação. Então, ninguém mais tem paciência. Há um tempo atrás a gente tinha paciência de escutar o rádio, tinha paciência de assistir a televisão, esperar os comerciais passarem para voltar. Hoje nós estamos na era da informação, é tudo muito rápido. Facebook, Instagram e tantas outras coisas, informação. Por isso que a televisão está desesperada, a mídia tradicional está desesperada. Porque você precisava esperar sair sexta-feira o jornal, para ir na banca aqui em Campo Largo, comprar o jornal para saber das fofocas, para saber dos acontecimentos. Hoje, antes que o jornal publique na rede social dele um acidente, alguma coisa, já está todo mundo espalhando. Todo mundo tem um celular na mão, vê um acidente na esquina, já posta no Facebook e vira notícia. Então nós estamos na era da informação. Mas informação não é conhecimento e nem sabedoria. Informação é tudo aquilo que a gente vê, ouve
e aprende. Isso é informação. O carro capotou, vão lançar no novo carro, o dólar passou dos R$6, o juiz lá tal deu grande causa, fulano lá passou mal. Tudo isso é informação. Informação para você entender melhor, a informação é como se fosse uma piscina de bolinha de crianças. Bem bonita, tudo colorida, tudo misturado. Bolinha azul, amarela, vermelha, branca, tudo misturado. Isso é informação. E nós vamos recebendo informação, e nós precisamos tornar essas informações em conhecimento. Então, conhecimento é como se a gente pegasse um monte de caixa de papelão e fosse lá na piscina de bolinha e começasse a encher uma caixa só com bolinha vermelha, só com bolinha azul, outra só com bolinha branca, outra só com bolinha verde. Isso é conhecimento. É a organização da informação. Então a gente vê uma coisa, ouve uma coisa, você fala assim, isso aqui é ruim, coloca na caixinha das coisas ruins. Isso aqui é bom, a gente pega e coloca na caixinha das coisas boas. Isso aqui vem de Deus, então a gente coloca dentro da caixinha das coisas que vem de Deus. Isso aqui não procede de Deus, a gente pega e coloca dentro da caixinha que não procede de Deus. Isso é conhecimento. Agora, sabedoria é saber usar este conhecimento que já está em nós. Tem gente que tem um monte de informação, um monte de conhecimento. Eu tenho um amigo pessoal, ele tem informação extraordinária, conhecimento extraordinário, mas não tem sabedoria nenhuma. Se ele pegar um livro de 500 páginas para ler, aqueles livros bons assim, prolixos na leitura, ele lê aquilo ali em 2 dias e guarda tudo na cabeça. Ele sabe as datas, o que aconteceu, quem foi, o nome das pessoas, o sobrenome, guarda tudo. E aquilo ali se transforma em conhecimento, mas ele não tem sabedoria para usar. Ele poderia ser uma grande pessoa, ele poderia estar num grande cargo, ele poderia estar numa posição de influência pela informação que ele possui, pelo conhecimento que ele possui, mas ele não tem sabedoria nenhuma, ele faz tudo do jeito errado, na hora errada, do jeito errado, e nunca acerta nenhuma das decisões. Então nós precisamos saber que nós temos que crescer em sabedoria. Sabedoria para quê? Sabedoria para tomar as decisões. A nossa vida é feita de decisões. E nós podemos tomar decisões boas ou decisões ruins. Nós temos que decidir coisas simples, pequenas, coisas complexas e coisas grandes. Neste ano, nós teremos que tomar decisões que, se tomarmos uma decisão errada, poderá nos afetar pouco. Mas nós poderemos tomar decisões que podem destruir a nossa vida. E a gente nunca para pensar nisto. Então, o texto está nos ensinando que Jesus crescia em sabedoria. Ora, se Jesus crescia em sabedoria, a gente devemos nos colocar no lugar nosso e dizer, se Jesus precisava crescer em sabedoria, quem sou eu para não crescer? Agora, outra coisa que nós precisamos entender, que nós precisamos de sabedoria para administrar as coisas que Deus tem nos dado. O que é que você vai fazer com a sua casa, com a sua família, com os seus filhos? Como é que você vai cuidar da sua família, do seu esposo, da sua esposa? Como é que você vai lidar com a sua vida espiritual no ano de 2025? E a gente fica cada vez mais admirado. Estava conversando hoje com a minha manezinha ali, passei rapidinho. Conversar não, para tomar um café, Tomar um cafezinho, comer um pedacinho de pão. Estava assistindo uma pregação de um pastor de uma grande igreja tradicional e uma igreja muito influente em São Paulo. E ele dizendo, os crentes de hoje em dia, e começou a fazer a lista de como está a vida espiritual dos crentes. Eu falei, Jesus, a igreja é grande, a igreja é pequena, a igreja é numa cidade grande, a igreja é numa cidade pequena, a igreja é no Brasil ou fora do Brasil, os problemas são os mesmos. O povo não quer saber mais de Deus, o povo está raso na vida espiritual.
O povo não quer mais orar para tomar as decisões. E esse pastor falou um negócio que me marcou muito. Ele diz assim: membro da minha igreja que toma a decisão sem falar comigo, pedir oração, e a coisa dá errada, depois não venha pedir oração que eu não oro. Por que não veio pedir antes? Falou, o crente tem que aprender a consultar a Deus, a perguntar a Deus, Senhor, o ano de 2025 está aí, o Senhor tem me dado esta graça maravilhosa, o que é que eu vou fazer com os 300 e poucos dias que ainda faltam? Quando surgirem os problemas, as dificuldades, quando chegar no momento de tomar as decisões, como é que eu irei tomar estas decisões? Por isso a Bíblia está nos chamando nesta noite a crescermos em sabedoria. Mas não é qualquer sabedoria, não é a sabedoria humana, não é a sabedoria que a gente consegue nos colégios, nas faculdades, nas pós-graduações, é sabedoria que vem dos céus para a nossa vida. Murilo falou há pouco aqui, que coisa maravilhosa é que nós estamos... O Elias está olhando, é que eu vi passando, empurrando um carro ali, eu falei, Jesus, não é dos nossos não, né? Amém. A gente já fica preocupada, né? Deixa eu voltar no que eu estava aqui, Jesus querido. O Murilo estava falando, né? Da graça maravilhosa que o Senhor tem nos concedido de dar o Espírito dEle. E a Bíblia chama de Espírito de sabedoria. Então nós não temos desculpas para tomarmos decisões erradas. Se eu tomar uma decisão que estiver errada, é porque eu não tive sabedoria o suficiente para ouvir a voz e obedecer à voz do Espírito de Deus. Então o Espírito Santo é a unção sobre a nossa vida, para nos fazer tomar as decisões corretas, que nós possamos declarar, não apenas em voz, mas fazer um pacto com Deus nessa noite, dizendo, Senhor, o ano de 2025, eu vou tomar posse dessa sabedoria, que o Senhor já liberou sobre a minha vida, e eu vou tomar as decisões corretas, para que o Teu nome seja glorificado na minha vida. Imagine que nós somos as testemunhas deste mundo. Imagine que nós somos o modelo deste mundo. E a gente está evangelizando, fala assim, você precisa de Jesus. Jesus é bom, Jesus é maravilhoso, Jesus vai mudar a sua vida. Se você vive tomando decisões erradas. A pessoa fala, mas que Deus que é esse que ele serve? Que Deus que é esse aí que não está ajudando ele? A coisa está feia. Então por isso o texto está nos convidando nesta noite a crescermos em sabedoria para conduzir também a nossa vida espiritual. O mundo vai de mal a pior. Nós podemos fazer duas coisas: ou a gente nada conforme a correnteza, ou a gente nada contra a maré. A vida espiritual está indo, de grande parte, a Bíblia já dizia, que nos últimos tempos o amor se esfriaria de quase todos. Ou a gente fala, ou nós tomamos a decisão, parar de falar a gente aqui, porque a irmã Mariazinha está anotando lá. Pois ela disse, você falou 36, a gente não conjugou os verbos, né? Então nós precisamos tomar as decisões. Precisamos tomar decisão de conduzirmos de maneira correta a nossa vida espiritual. A nossa vida em 2025, a nossa vida espiritual, depende das nossas decisões. Você pode levar de qualquer jeito a vida espiritual, nadando conforme a correnteza. E é mais fácil. Está todo mundo fazendo. Todas as igrejas estão indo nessa. Irmãos, eu fiquei admirado de crente, tudo vestidinho de branco na virada do ano. Que é isso, irmão? Mas a igreja...
nos Estados Unidos, nesse Natal, colocaram o Papai Noel no púlpito da igreja, colocaram o duende, fizeram uma cantata de Natal lá, como se fosse uma cantata do mundo, e está tudo certo. O que vão fazer o ano que vem? Então as pessoas estão indo conforme a correnteza, dizendo, não, o povo quer assim, o povo não, é o que a Bíblia quer da nossa vida. Nós não seguimos a cultura do mundo. A Bíblia diz que nós devemos fugir do mundo, nós devemos romper com o mundo, e devemos estar atrelados, amarrados à palavra do Senhor. Se os crentes que você conhece não estão nem aí com a vida espiritual, e eu vou levando do jeito que dá, não se associe a estas pessoas, mas esteja junto de pessoas que querem crescer em sabedoria. O que a Bíblia diz sobre sabedoria? Eu vou citar só 2 textos rápidos aqui. Tiago diz assim: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente e de boa vontade lhe será concedida. Então, Tiago está dizendo, olha, se você acha que não tem sabedoria, é só pedir para Deus que lhe dá de boa vontade. Deus tem prazer em nos conceder sabedoria. Qual foi o homem mais sábio da terra? Salomão. Por quê? Porque ele pediu sabedoria. A gente pede, Senhor, eu preciso de um emprego melhor, eu preciso de uma casa melhor, eu preciso de um salário melhor, eu preciso de uma condição financeira melhor. Não que isso seja ruim, a gente acredita em prosperidade aqui, mas não adianta se você não pedir sabedoria. A gente pede um monte de coisa e esquece de pedir sabedoria, que é o principal na nossa vida. Salomão disse, Senhor, eu quero sabedoria para conduzir o teu povo. Deus disse, então tá bom, vai ter sabedoria e ainda vou acrescentar riquezas e tudo mais que você precisar. Até paz ele teve no reino, não precisou batalhar igual o pai dele. Tiago continua dizendo lá no capítulo 3:17, diz assim, mas a sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia e de bons frutos, imparcial e sincera. Eu preciso de uma sabedoria como esta. Eu preciso dessa sabedoria que vem do alto sobre a minha vida. Eu preciso de uma sabedoria pura, pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sincera. Se tem uma coisa que eu oro pedindo a Deus é sabedoria. Eu gosto de fazer a oração de Salomão. Você pode fazer também. Pode procurar lá. Quando ele assume o reino no lugar de Davi, você vai encontrar a oração. E eu sempre oro, Senhor, não passo de uma criança diante do meu Pai. Por isso eu preciso de sabedoria para conduzir este teu povo. E Deus ama quando a gente pede sabedoria e Ele dá livremente. Segunda coisa, crescer em estatura. O que o autor está dizendo? Ficar altão igual Murilo assim, né? Grandão? Não, está falando sobre amadurecimento que todos nós precisamos. Nós precisamos amadurecer. Eu aprendi uma coisa com o Dr. Mike Murdock. Amadurecimento e sabedoria nada tem a ver com idade. Ele diz assim, eu conheço pessoas de 90 anos de idade que são tolos. E conheço pessoas de 20 anos de idade que são sábios. Conheço pessoas de 90 anos que ainda não amadureceram, mas conheço jovens com 20 e poucos anos de idade que já estão amadurecendo. Então, o amadurecimento não tem a ver com o nosso tempo aqui de existência, de vida. Amadurecimento tem a ver com as nossas decisões. Quando fala em crescer em estatura, está falando sobre amadurecimento humano e amadurecimento espiritual. Quem sabe você conhece alguém que diz assim, eu nasci assim, eu cresci assim, fui criado assim, e já estou muito velho para mudar.
Num tempo, uma certa feita, a pessoa chegou para mim e disse assim: puxa, como você mudou? Não, eu não mudei, eu sou o mesmo. Eu sou o mesmo, eu não mudei. Você que acha que eu mudei, eu sou o mesmo. Depois eu fui pensando em casa, falei, como fui tolo na resposta. Se eu não mudei e eu estou errado, eu preciso mudar. Eu preciso amadurecer, eu preciso deixar com que esta sabedoria traga amadurecimento na minha vida. Então, para amadurecermos, nós precisamos estar cientes desta necessidade. Temos que parar e pensar, o que eu preciso melhorar na minha vida? Ainda dá tempo de melhorar. Você precisa estar disposto a passar pelo processo do amadurecimento. Não é fácil. O amadurecimento nos faz voltar atrás em decisões que tomamos. O amadurecimento nos faz reconhecer que estávamos errados. E aí a gente tem que pedir perdão. Se tem uma coisa difícil é pedir perdão, não é? Chegar... Eu, pelo menos, quando eu erro, eu chego para a Denise, vou dando as voltas, né? Dizendo, sabe que naquele assunto, você estava certo, eu vou ter que pedir perdão para você, né? Você me perdoa do que eu fiz, do que eu falei? É difícil o amadurecimento. É difícil quando você faz uma constatação que você estava errado, que você precisa melhorar. Eu gosto de assistir às minhas pregações. Graças a Deus que a gente grava aí, né? Eu chego em casa e assisto 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Eu passo lá na casa da irmã Mariazinha e digo, o que eu errei aí? Você está falando muita gente. Não está conjugando os verbos. Eu fico assistindo sem medo de ser feliz, como diz uma música por aí, né? Jesus tem misericórdia aqui. Que música que fui lembrar, né? Do nosso presidente, né? Ai, Jesus. Mas a gente precisa, irmãos. Eu paro lá e fico olhando, isso aqui não está legal não, tem que mudar isso aqui. Tem que dar uma melhorada na minha voz e no timbre de voz. Isso aqui eu não poderia ter falado. Olha, isso aqui acho que não soou bem, isso aqui não me expliquei direito. Isso aqui eu deveria ter explicado melhor. Tudo é amadurecimento. E eu aprendi isso com o pastor Fausto. O pastor Fausto toda a vida fez programa de rádio. E ele não deixava de gravar um programa de rádio. E quando ele chegava em casa, fosse na Rádio Manumbi ou fosse na outra rádio, ele chegava em casa e pegava a fita cassete e colocava lá no rádio, escutava 2, 3, 4. Eu falava, pai, o que o senhor tanto escuta o senhor pregando? Ele falou assim, eu preciso melhorar. Eu preciso aprender com os meus erros, com as minhas falhas. Então eu fico escutando aqui para aperfeiçoar. E a coisa mais difícil é pregar 10 minutos. Para você explanar, fazer uma pregação em 10 minutos é a coisa mais difícil. O pastor sempre foi hábil nessa arte. Eu falava, pai, eu não consigo pregar em 10 minutos. Mas é o que tem na rádio, é 10 minutos. Tem que se virar em 10 minutos. Por que ele aperfeiçoou isto? Foi amadurecendo. Escutava, e a gente ia escutando junto. Escutava as pregações, tem que achar essas fitas onde estão, né? Passar num... Ia falar em CD, nem CD não existe mais, né? Passar em MP3 agora. Então nós temos que estar dispostos, irmãos, tanto ao amadurecimento humano quanto ao amadurecimento espiritual. Nós nunca chegaremos a um patamar perfeito aqui nessa terra. Por isso a Bíblia diz, aquele que é santo, tá ok, beleza, continue na santidade, não. Aquele que é santo, continue a santificar-se mais ainda. Aquele que é sábio, busque mais sabedoria. Aquele que é justo, continue na prática da justiça. Então nós precisamos amadurecer espiritualmente. Não importa quantos anos de igreja a gente tenha, ainda existe espaço para amadurecermos espiritualmente. E essa questão de amadurecer espiritualmente também é a mesma coisa, não é o tempo de igreja.
Não é quantos anos que a gente está na igreja, é o quanto a gente está disposto a deixar Deus trabalhar em nós. E eu sempre digo, tem uns cantinhos da nossa vida que a gente fala, Deus, mexe em tudo, mas não toca aqui. Esse aqui é o meu pecadinho de estimação. Oh Jesus, aquilo ali eu abro mão, aquilo ali está beleza, aquilo ali está tranquilo, mas Senhor, não mexe nessa área aqui não. Esse quartinho aqui deixa por enquanto aqui, que é o meu pecadinho de estimação. Então, amadurecimento espiritual é deixar o Espírito triturar tudo aquilo que não vem de Deus, moer tudo aquilo que não vem de Deus, limpar, tirar, jogar fora, e a gente pensa que vai estar perdendo, mas na verdade a gente vai estar ganhando. Oh, louvado seja o nome do Senhor. O que a Bíblia diz aqui sobre amadurecimento? O que Paulo fala aos Coríntios? Primeiro, aos Coríntios 13:11 diz assim: quando eu era menino, eu falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, mas me tornei homem e deixei para trás as coisas de menino. Isso é amadurecimento. Tocar a vida para frente. Às vezes a gente fica preso a picuinhas. Às vezes a gente fica preso a coisas pequenininhas. Eu estava lendo Romanos, até ontem eu mostrei para a Denise ali. Romanos, eu gosto de Romanos. Vem Romanos 1, 2, 3, né? Primeiro capítulo, segundo capítulo, terceiro capítulo. E eu gosto aí, vai. Quando chega em Romanos 14, ele diz assim: vocês que são fortes espiritualmente, tenham paciência com aqueles que são fracos espiritualmente. Isso é maturidade espiritual. Você vê que alguém está pior do que você espiritualmente, ao invés de você julgar, ao invés de você excluir aquilo, fala assim, você abraça aquela pessoa e fala assim: vem aqui, eu vou cuidar de você, como um pai ou uma mãe que tem muita experiência, eu vou te ajudar a amadurecer também. O que Pedro diz na sua segunda carta, 3,18, cresçam porém na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amadurecimento. Terceiro, crescer na graça. O que é graça? Graça é a manifestação do favor de Deus em nós. Favor é Deus nos favorecendo. E o que isso quer dizer? É Deus nos capacitando a viver de acordo com a vontade dEle. Crescer na graça é ser capacitado para viver de acordo com a vontade de Deus. Então nós temos que entender, ontem ainda, eu estava conversando com uma pessoa e falando sobre isso. Quando a gente vai evangelizar alguém e fala assim: olha, você precisa vir para a igreja. Quando eu deixar de fumar eu vou para a igreja. Não, é dentro da igreja que você vai ser liberto. Quando abandonar a prática do pecado, eu vou me firmar na igreja. Não, você nunca vai se firmar. Você tem que vir para a igreja, e dentro da igreja Deus vai te libertar. Então, crescer na graça, veja como o nosso Deus é maravilhoso. Eu já sempre digo aqui, todos nós nascemos com uma missão. Ninguém vem a este mundo por acaso, ninguém vem ao mundo por um erro, por um descuido. Todos nós nascemos com um propósito divino, com uma missão. E Deus fala: você nasceu para isso. E Ele vem e coloca capacitação para que a gente cumpra. Então, servir a Deus não depende de mim, fazer a vontade de Deus não depende das minhas condições, cumprir o propósito, o projeto de Deus na minha vida, não depende daquilo que eu sou ou tenho, depende da capacitação que Ele traz na minha vida. Então, por isso a igreja não é um lugar de pessoas orgulhosas, por isso a igreja não é um lugar de pessoas que podem bater no peito e dizer: eu sou melhor, eu faço mais. Não, tudo vem dEle e é para Ele, a honra, a glória, o louvor, seja Ele, oh aleluia. Então, se eu estou em pé, porque eu sou melhor que os que caíram? Não, o propósito de Deus está estabelecido aqui, a graça dEle está me dando condição de cumprir o propósito. Se eu consegui realizar o que Deus pediu para eu realizar, eu tenho honra e glória nisso? Não, foi Ele quem me capacitou a fazer.
Oh, aleluia! Então, graça é a manifestação do favor, favor é Deus nos favorecendo, graça é Deus nos dando todas as ferramentas necessárias para vivermos o chamado dEle. Então veja bem, nós não temos desculpa para dizer eu não consigo, se Ele coloca em mim, se Ele coloca em nós as ferramentas necessárias. Se eu tenho que quebrar uma pedra, Ele vai me dar a marreta. Se eu tenho que atravessar um rio, Ele vai colocar uma ponte. Se eu tenho que passar pelo fogo, o fogo não vai arder em mim. Se eu passar pelas águas, elas não vão me afundar. Se eu precisar subir a montanha, Ele vai me dar a capacidade para eu chegar lá em cima. E se eu precisar atravessar o deserto, Ele estará comigo aonde eu for. Oh, aleluia! Porque graça é Deus nos dando todas as ferramentas necessárias para vivermos o que Ele quer que vivamos. Então a gente não pode olhar para nós. Graça é Deus tirando o nosso olhar de nós mesmos e dizendo: oh, quão frágil eu sou, quão pequeno eu sou, quão limitado eu sou. Deus fala: tira o olho daí, olha para a minha graça, você pode, você consegue, você vai avançar, você vai progredir, você vai conquistar, porque eu estou te capacitando. Aleluia! Graça é o poder de transformação agindo em nós. Eu não vim de uma vida do mundo, nasci dentro da igreja, nunca me desviei, mas a gente que foi criado dentro da igreja tem mais dificuldade de ver este poder transformador. Mas agora você pega pessoas que vieram do mundo do pecado, que vieram das drogas, da prostituição, que vieram da vida do crime, que vieram da vida da mentira, que eram escravos de Satanás, e você vê o que Deus fez na vida dessas pessoas, é o poder, a graça de Deus transformando as vidas. Muito mais do que isso, a graça de Deus nos transforma a cada dia. A graça de Deus se manifesta todos os dias, nos transformando naquilo que nós precisamos. Nós temos que entender uma coisa: quando nós vamos amadurecendo espiritualmente, nós vamos subindo degraus, para irmos galgando e alcançando o patamar que Deus quer que cheguemos. E cada nível da nossa vida, cada nível que nós conquistamos, nós precisamos de uma nova capacitação. Então a pessoa trabalha lá numa área da empresa, vamos supor, trabalha auxiliar de escritório, de repente ele é promovido para ser o comandante de uma área lá do escritório. Ele não pode ir com a mesma capacidade, ele tem que se capacitar para chegar lá. Um jovem aqui da nossa igreja, acho que eu contei aqui na virada do ano, o jovem da nossa igreja disse: pastor, eu quero sair do emprego que eu estou lá, porque é bem nos dias de culto, eu não consigo ir para a igreja, eu quero ir para a igreja. Vou pedir a conta. Falei: amém, vamos junto nessa aí. E falei para ele: olha, descobri que você precisa fazer um curso de empilhadeira. Ele foi lá, fez, conseguiu um emprego já. Terminou o curso, já conseguiu um emprego. Não ficou um mês desempregado. Ele começou a trabalhar lá na empresa, e eu falei assim: seja modelo lá dentro da empresa. Saiba que os chefes estarão de olho em você lá, e quando surgir a oportunidade, eles vão apontar para você. Passado um tempo, surgiu um aumento de salário só para uma pessoa lá. E quem que o chefe escolheu foi ele. Ele veio todo alegre: pastor, aumentaram o meu salário, fui o único que recebi aumento. Falei: mas tem mais ainda, Deus tem mais coisas. Você quer trabalhar em que área? Ele falou assim: eu tinha vontade de sair aqui e entrar no escritório. Eu falei: que curso que é lá? É logística. Vai fazer na faculdade de logística. Eu falei: não espere chegar a oportunidade, porque quando chegar a oportunidade e você não estiver preparado, você não vai ser contratado. E ele então foi fazer o curso, a faculdade estava fazendo, e de repente surgiu a vaga. Ele disse: pastor, surgiu a vaga, vamos orar, vai dar certo. E ele foi, tentou a primeira vez, não conseguiu. Eu falei: não desista, continue, vamos continuar orando. De repente surgiu outra vaga, e o Senhor agraciou, e agora ele está trabalhando.
está no escritório trabalhando, ele está coordenando toda uma área de produção de uma multinacional. Por quê? Porque existe este poder transformador em nós. Porque existe esse entendimento que precisamos crescer em sabedoria, precisamos crescer em graça, precisamos crescer em conhecimento, em estatura. Depende das nossas decisões. Veja bem aqui, crescer na graça. A graça é o poder de Deus dando em nós as ferramentas necessárias. Então cada estágio da nossa vida precisa de uma nova qualificação. Mas o crente não fica desesperado. Se for na vida espiritual e Deus te promover e colocar em algo maior para você fazer, você vai tranquilo, porque você não está confiando na sua capacidade, não está confiando na sua própria força. Você sabe que a graça de Deus estará transformando a sua vida e trazendo as ferramentas necessárias para que você cumpra aquele objetivo. Paulo escrevendo aos Efésios 4:7 diz assim: e a cada um de nós nos foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Então veja quantas coisas a graça pode fazer em nós. Paulo escrevendo ao jovem Timóteo diz assim: portanto, você, meu filho, chamando o jovem Timóteo de filho, né? Você, meu filho, fortifique-se na graça. Veja que coisa maravilhosa. Pedro, na sua segunda carta 1:2, ele diz assim: que a graça e a paz lhe sejam multiplicadas. Então significa que Deus pode multiplicar em mim e em você a graça. Às vezes a gente fica pensando: puxa, já está bom assim comigo, puxa vida, não precisa mais. Não, a graça pode ser multiplicada. Ou quem sabe você olha e diga assim: eu não consigo passar daqui, eu vou conseguir chegar só até aqui, daqui eu não vou adiante. A graça pode ser multiplicada na nossa vida. Por isso Deus diz assim: olha, os meus caminhos são mais altos do que os caminhos de vocês. O que eu tenho preparado para vocês é muito melhor do que vocês têm pensado. Porque a graça pode ser multiplicada. E para encerrarmos esta noite, ele diz assim, não é? O versículo diz assim: e Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. O escritor aqui está expondo a necessidade de integridade. O que falta hoje no meio dos crentes é integridade. E não é só no Brasil. O pastor Rubinho fez aqui o curso do reino. Um pastor, coordenador do curso, pastor chileno. Mas quem ministrava o curso eram as pessoas que vinham dos Estados Unidos aqui, para os pastores, para trazer os cursos. Então, veja bem, não é só no Brasil, não é só no Chile, nos Estados Unidos, é no mundo todo. Que as pessoas, os cristãos, não estão sendo integrais. Os crentes estão achando que ser crente é só dentro da igreja. Eu chego na igreja, coloco o pé dentro da igreja, aleluia, né? Colocou o pé para fora da igreja, beleza, né? Esses dias eu estava pensando, eu fui pregar no estado de São Paulo. O pastor lá me deu a carona. E quando saímos da igreja, ele não tocou um assunto de igreja mais. Não falou uma vez de Bíblia, não falou uma vez de Jesus. Entrava na igreja, o Senhor é bendito, o Senhor é louvado, saía da porta para fora, falava de tudo, menos de Deus. Era qualquer outro assunto aleatório. Não que a gente não possa conversar outras coisas, mas o crente deve ser crente dentro da igreja e fora da igreja. No curso falava sobre a dualidade. Os cristãos hoje estão vivendo na dualidade. É uma coisa na igreja, eu tenho a minha vida cristã, mas paralelamente eu tenho a minha vida particular e não quero que ninguém se meta nela. Nem mesmo Deus. Deus só pode falar a respeito da minha vida cristã. Agora, a minha vida particular, cuido eu. Então, o que o escritor está expondo é que nós não podemos ter esta dualidade. Nós não podemos
viver dessa maneira, nós precisamos ser íntegros. Íntegros quer dizer completo. Não pode haver um desejo de crescimento apenas numa área. Eu vou crescer como ser humano, ou eu vou crescer só espiritualmente? Não tem como. Jesus crescia em graça diante de Deus e diante dos homens. É preciso um crescimento concomitante, simultâneo, sincronizado. Por que nós precisamos crescer diante dos homens? Porque Jesus nos chamou para quê? Jesus disse assim: ficar em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos, e depois de revestidos, vocês irão para a Judeia, Samaria e até os confins da terra, para serem minhas testemunhas. Então não adianta eu dentro da igreja ser o maior crentão, dizendo, aleluia, Deus é maravilhoso, louvado seja o meu Deus, e na vida diária ninguém saber que eu sou crente. Eu sempre conto aqui o testemunho do jovem, que no final do ano pediu a oportunidade e disse, irmãos, eu quero louvar a Deus, porque esse ano eu fui para o quartel, não era nem o pastor Rubinho, nem o Joel, hein? Que serviram, né? Não é? E eu louvo a Deus, porque eu fiquei um ano inteirinho no quartel e ninguém descobriu que eu era crente. Louvado seja Deus. Deus é maravilhoso. Veja bem, irmãos. Nós somos chamados para ser testemunhas. Então nós temos que crescer em graça diante de Deus e diante dos homens. O vizinho tem que olhar e falar assim, você é diferente. Deixa eu contar aqui um exemplo. Uma pessoa chegou em casa, deixa eu ver como é que eu vou falar aqui, né? Pensar aqui. Chegou em casa e disse, olha, não estou gostando dessa história aí. Eu pago aqueles segurança que passam buzinando aí, né? Eu não estou gostando disso, porque eu vou processar, porque não sei o quê. E falou. E eu fiquei olhando e pensando, eu preciso ser testemunha de Cristo agora. Eu não posso alterar minha voz e dizer, vamos resolver isso aqui no braço. Não. E ele falou, quando terminou de falar, falou assim, sabe, seu fulano, eu fico olhando para a sua família, que linda que deu a sua família, hein? Os netos, tudo, que coisa maravilhosa. Deus abençoou tanto o senhor, né? Deus abençoou tanto a sua família. A gente quase não se conversa, mas eu sempre fico olhando. Parabéns, sua família ficou muito bonita. Os filhos, as filhas, genros, os netos, tudo. Parabéns. Ele parou, estalou o olho e disse, você é bem melhor do que eu. Virou as costas e foi embora. E a Denise, o que aconteceu? Você não brigou? Eu falei, não, você nem sabe, eu vou te contar a história. Porque nós somos chamados para ser testemunha. Não adianta ser crente aqui dentro e dizer, louvado seja meu Deus, e botar para correr o outro. Falar, eu sou crente, meu braço não é. Não, integridade, irmãos. A pessoa vem querer resolver as coisas na briga, a gente fala, Deus tem abençoado a sua vida, que coisa maravilhosa. Então isto é integridade, crescer diante de Deus e diante dos homens. Lá no emprego, como é que as pessoas me veem? Como é que as pessoas te veem? Na vizinhança, na família. A gente fica tão feliz quando alguém diz assim, o dia que eu for para ser crente, eu quero ser crente igual o pastor Rubinho. O dia que eu for para ser crente, eu quero ser crente igual a Denise. Quando a gente ouve isso, não é que a gente se orgulha não, mas a gente fica feliz dizendo, eu sou uma testemunha de Cristo. Cristo está resplandecendo em mim. Crescer diante de Deus e diante dos homens. Mas não adianta só crescer diante dos homens e esquecer de Deus. Aquilo que eu sempre falo também, eu posso chegar aqui, colocar um terno, a camisa, colocar uma gravata e dizer, olha irmãos, eu sou um pastor muito bom. Eu sou um pastor de oração, eu oro, eu jejuo, eu amo a minha igreja, eu amo aqueles que o Senhor colocou para eu cuidar. E diante de Deus, Deus está falando assim, rapaz, te conheço. É só casca. É um sino que retine, mas é oco por dentro.
Então nós temos que crescer com integridade, crescer diante de Deus e diante dos homens. As pessoas têm que olhar para mim e para você e dizer: Cristo, aleluia. E Deus tem que olhar em nós e ver que não vivemos mais, nós não vivemos mais, mas Cristo está vivendo em nós. Por isso Paulo diz: não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Crescer diante de Deus e diante dos homens. Só deixa eu dar um exemplo aqui. Abraão é um exemplo maravilhoso. Abraão, com 75 anos de idade, foi chamado. Deus falou: sai da tua terra, da tua parentela e vai para uma terra que eu vou te mostrar. E Abraão saiu sem saber para onde ia, mas confiando na palavra do Senhor, foi andando e caminhando. E a Bíblia diz que todo lugar que ele chegava para se acampar, os príncipes daquele lugar vinham e diziam assim: Abraão, nós vimos que Deus é contigo, então nós queremos fazer uma aliança com você. Abraão, prometa que você não vai fazer nada contra a gente não, porque a gente está vendo Deus em você. Abraão, prometa que você não vai me trapacear, porque eu estou vendo Deus em você. Eu sei que você é mais poderoso do que nós, você é mais poderoso do que a nossa gente. Então Abraão, vamos fazer uma aliança. Isto é crescer em graça diante de Deus e diante dos homens. Então os homens olhavam e viam Deus em Abraão, e Deus olhava para Abraão e dizia: meu amigo. É isso que nós precisamos, crescer em graça diante de Deus e diante dos homens. Que esse seja um ano em que eu e você, que nós cresçamos em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Vamos ficar em pé neste momento?